Morte nos delitos e pecados, verso 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos aqui significa morto mesmo. E uma das coisas que eu não... trabalho pastoral inclui muitas coisas. Uma delas é fazer cerimônia fúnebre. E não é uma parte muito agradável, especialmente quando a gente vai celebrar o culto fúnebre de uma pessoa que nós conhecemos em vida e com quem nos relacionamos em vida. É muito estranho ver aquela pessoa que estávamos acostumados a vê-la sorrindo, brincando, falando, andando, de repente está deitada ali naquele caixão completamente imóvel. E uma coisa que me incomoda muito é aqueles 2 chumacinhos de algodão no nariz, né? Eu tenho vontade de tirar para dizer assim, deixa respirar. Mas a pessoa não respira mais, não respira mais. A pessoa não vai ouvir o choro da esposa, que fica para trás, saudosa, não vai sentir as lágrimas dos filhos que caem sobre o seu rosto, não vai sentir o perfume da sua esposa, não vai ouvir as palavras de tristeza e de saudade que os amigos estão dizendo. Ele está morto, ele não vai reagir a absolutamente nada, absolutamente nada. É isso que morte significa. A pessoa não reage a absolutamente nada. Ao dizer isso, o apóstolo Paulo está dizendo que a situação do homem sem Cristo é como se ele estivesse morto em relação a Deus. Ainda que Deus lhe aparecesse, ele não veria. Se Deus o tocasse, ele não sentiria. Se Deus falasse, ele não ouviria. Ele não perceberia absolutamente nada de Deus, porque ele está morto espiritualmente, embora vivo biologicamente, vivo na vida normal, mas com relação a Deus, ele está completamente insensível, completamente morto. Veja, Paulo não está descrevendo aqui a situação de alguém que está num leito de hospital. No leito de hospital, numa situação grave, você reclama, você chora, você geme. Não, o quadro aqui é de necrotério. Você está lá estendido sobre aquela pedra fria, o cadáver. Não chora, não reclama, não diz nada, não geme, você está morto. É essa a situação. Se Deus não lhe der vida primeiro, você não pode crer, você não pode se arrepender, você não pode entender o Evangelho, você não pode querer ser salvo, você não pode mudar de vida. Deus tem que lhe dar vida primeiro para que você possa reagir, porque o seu estado natural diante de Deus é esse de morte, é esse estado de morte. A causa da morte, Paulo nos diz aqui, são os nossos delitos e pecados. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui, delitos e pecados são praticamente sinônimos, embora a palavra delito, ela pressupõe que há uma lei que foi quebrada. Então, nós somos delinquentes. Delinquentes porque cometemos delitos, quebramos a lei de Deus. Talvez Paulo tenha em mente aqui os judeus que receberam a lei de Deus. E pecado é aquilo que a gente faz em rebelião a Deus, sem necessariamente implicar que há uma lei sendo conscientemente quebrada. É o estado de rebelião do homem contra Deus que propriamente define mais o estado dos gentios. Então, delitos e pecados se resumem numa coisa: a desobediência a Deus, a hostilidade contra Deus, o descaso contra Deus, a inimizade contra Deus. E é isso que nos torna mortos diante de Deus. Os pecados e delitos cometidos pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foram transmitidos quanto aos seus efeitos por geração ordinária aos seus descendentes, até nos alcançar, e nós fazemos exatamente o que os nossos primeiros pais fizeram, cometemos delitos e pecados. O resultado é a morte espiritual da humanidade. A humanidade está morta diante de Deus no que diz respeito a conhecer a Deus, perceber a Deus, reagir a Deus ou se preparar para receber alguma coisa da parte de Deus. Essa figura que Paulo usa aqui representa a mais completa impossibilidade do ser humano reagir a qualquer ação de Deus. Deus pode chamar, Deus pode gritar, Deus pode bater na porta, eis que estou à porta e bato. Deus pode fazer o que fizer, mas o homem não vai reagir, a menos que Deus primeiro o ressuscite.
a menos que Deus primeiro lhe dê vida, o regenere, e aí sim, vivo, o homem pode reagir, crer, se arrepender, se converter, mudar os seus caminhos, resolver seguir Jesus. Mas antes disso, antes de que o Espírito de Deus venha e soberanamente, irresistivelmente faça essa obra de vivificação, o homem está na mais completa morte, impotência e insensibilidade diante de Deus. Como se não bastasse isso, no verso 2, o apóstolo Paulo diz que eles também eram escravos do mundo. Delitos e pecados, final do verso 1, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Mundo aqui é o sistema de valores da humanidade sem Deus. Não é o mundo belo que nós conhecemos, a natureza, embora esse termo possa ser usado, e é usado no Novo Testamento com frequência para se referir às coisas criadas por Deus. Deus criou o mundo. Mas aqui, no caso, mundo se refere, e é um uso também muito comum dessa palavra, se refere àquilo que os homens sem Deus praticam, vivem, creem, é a cultura caída do homem, é a vida pecaminosa do homem, a maneira como ele se diverte, a maneira como ele ganha dinheiro, a maneira como ele vive. Paulo está dizendo que os efésios, antes de serem alcançados pela vida que há em Cristo Jesus, eles andavam de acordo com esse mundo, estavam confortavelmente vivendo com as outras pessoas, se sentiam bem nesse mundo, faziam parte desse mundo sem Deus, estavam em harmonia com seus valores, com a imoralidade, com a cegueira, com a idolatria, e de fato, nós vamos encontrar aqui na carta aos Efésios, mais duas descrições que Paulo faz do estado em que eles viviam, e que revelam uma situação aterradora, de uma vida completamente alheia a Deus, voltada para a satisfação dos seus desejos. É isso que o mundo é. E as pessoas que não têm Cristo, elas andam segundo o mundo. Elas vivem escravizadas à maneira de viver, maneira de pensar, a maneira de ver a realidade. Há um sistema que aprisiona e condiciona o nosso viver. E isso é o que a Bíblia chama de mundo. E nós estamos escravos dele. Nós andamos segundo o mundo. Many of the preachers Brasil, Netflix, usa um grupo, Porta dos Fundos, para escarnecer desse Jesus, para vilipendiar esse Jesus, para trazer uma caricatura horrenda desse Jesus, de um Jesus que não passa de um demônio. Mas que há muitos anticristos que já estão presentes. Então, quem são os anticristos? São todos aqueles líderes religiosos, falsos profetas, que fazem sinais e prodígios e que negam a Jesus Cristo e querem tomar o lugar dele. Porque me dá náuseas a ideia de gente que diz cristã e leva a vida cristã nas coxas. E faz de qualquer jeito, trata a oração de qualquer jeito, a leitura da palavra de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito, vem ao culto a hora que quer, se porta do jeito que quer. Você está achando que isso é o quê? Que vida cristã é o quê?